Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do curso Chora PDI. Boa noite, Leozão. Boa noite, Mr. Joe. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos aí a mais uma live do Chora PDI. Hoje estou aqui, hein? Não vou abandoná-los. O Leozão hoje que tá um pouquinho mais tarde conseguiu comparecer, né? Tá sem as remelinhas no olho. Exatamente. Bom, queria desejar muito boa noite a todo mundo que está chegando. Hoje estamos realizando a live em um horário extremamente atípico, né? Quem acompanha o Chora PDI sabe que os horários e as lives acontecem todas as segundas-feiras, às 5h55 da manhã, porém, por um probleminha pessoal, eu estava viajando, pessoal, não consegui fazer a live nesse horário na data de ontem, então pensei, vamos fazer na segunda-feira às 19h19. Quem me conhece sabe que eu tenho esse tiquezinho com horário, eu gosto de bater esses números, né? E como hoje é a grande final do BBB 21, pensei, tem uma transformação aqui que eu fiz já tem algum tempo que eu tô querendo mostrar pra galera como foi realizada. É um processo extremamente relevante e eu acho que a gente poderia aproveitar essa live do Chora PDI da terça-feira, fazer na terça-feira, que é uma pré-final do BBB 21, e compartilhar com a galera como isso tudo foi realizado. Então, na live de hoje, nós vamos ver como utilizar o Pentaho Data Integration para extrair tweets de ex-BBBs agora, né? Já que a final é hoje. E mais do que a parte técnica, eu quero que vocês se atentem para as oportunidades que cercam esse tipo de solução, tá bom? Então, vou dar um tempinho para ver se alguém mais chega para que a gente possa dar continuidade. E daqui a pouquinho a gente vai mandando bala. Queria dar uma boa noite ao Daniel, já chegou por aí também. Está tendo retorno de áudio, Daniel? Acho que é você, Leozão. Você consegue baixar um pouquinho o som? Consigo? Opa. Acho que agora vai. Acho que deu uma melhorada. Oi? Aqui eu já não me ouço mais, pelo menos. Boa noite, Afonso está aí com a gente também, como sempre acompanhando as lives do Chora PDI. Só lembrando vocês que esse novo formato de live, elas ficarão disponíveis por 7 dias após a data da gravação, e após esse período ela será removida e incluída no nosso curso de Analytics com o Pentaho, tá bom? Eu tenho alguns recadinhos para passar mais para frente sobre esse curso, mas a ideia é justamente essa. Então, eu postei lá no nosso grupo no Telegram uma votação, e quem manda aqui são vocês. Vocês decidiram que a melhor estratégia era, após o encerramento da live, deixar ela aberta por 7 dias e depois remover. Algo que eu achei muito interessante, inclusive, é que vocês optaram e comentaram para a gente continuar mantendo o mesmo horário, às 5h55 da manhã. Então eu achei que eu era o único maluco, mas me confortou um pouquinho saber que tem outros loucos assim como eu. E nessa o Leozão acaba entrando de gaiato também, né, Léo? Exatamente. Vou dar uma boa noite pro Rodrigo, que acabou de chegar aqui no canal. O César Alexandre, muito boa noite, César. O Ivan também já está por aqui, a Cíntia acabou de colar também. Boa noite, Cíntia. Espero que todos estejam tendo uma noite extremamente agradável. E alguns minutos atrás eu postei lá no Instagram que a gente teve muita resposta, cara. Na sexta-feira eu postei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e a gente teve mais de 25 perguntas. E, gente, eu prometo para vocês que eu respondi uma por uma. Mas eu não sei se foi porque eu respondi todas de uma vez, aconteceu algum problema que o Instagram ele não fez a publicação desses stories. Todos esses stories deram erro. Então, ao final dessa live, eu vou responder as perguntas que foram realizadas sobre o Analytics com o Pentaho, tá bom? Mas já adianto para vocês que hoje não, essa semana sai a grade do curso. Então, nessa semana nós iremos compartilhar com vocês tudo que será transmitido no curso de Analytics com o Pentaho. Vocês já sabem que nele terão todas as lives do Chora PDI, tá bom? Então, vamos para cima. Thiago Pérez também já está por aqui. Boa noite, Thiagão. O Edson acabou de entrar também. Muito boa noite, Edson. E acho que nós podemos começar a live. Bom, pessoal, quem acompanha o canal da Pendata sabe que há algum tempo eu já venho falando sobre esse ETL que eu montei há algum tempo atrás para extrair dados do Twitter, certo? A ideia inicial era não só fazer a extração de dados do Twitter, como também aplicar machine learning sobre esses dados
para conseguir prever quem sairia em um paredão, tá bom? Mas devido à correria, as gravações do canal, o nosso trabalho, nós não conseguimos seguir em frente e finalizar essa parte da aplicação de Machine Learning, tá? Então, esse vídeo, incluindo a predição de o vencedor de paredão, vai ter que ficar para uma próxima vez, ou até mesmo para o Big Brother do ano que vem. É bom que todos vocês aprenderão a fazer isso até lá, e aí a gente vai postando no LinkedIn se está funcionando ou não, tá bom? Então, o foco de hoje é a gente ver de que forma nós podemos extrair dados do Twitter utilizando Pentaho Data Integration. Mas antes da gente ir para o código, para a transformação, para o job, de efetivamente colocar a mão na massa, eu queria abrir os olhos de vocês para a oportunidade que esse tipo de aplicação nos traz, né? Em épocas de redes sociais, a gente sabe que muito mais vale parecer do que efetivamente ser. Então, cada vez mais as empresas estão olhando para Twitter, para Instagram, para Facebook, não só como uma oportunidade para adquirir novos clientes, mas principalmente como uma forma de reter comentários maldosos, maliciosos ou que podem prejudicar a sua imagem, né? Pegando esse caso específico do BBB 21, sem entrar em méritos do que é correto e do que é errado, você pega a situação da Carol Conká e do Lucas Coca, né? A Carol Conká entrou lá com um contrato de 5 milhões assinado com a empresa Avon. E devido ao comportamento dela dentro da casa e da forma como esse comportamento refletiu aqui fora, eles não só decidiram rescindir esse contrato, como também assinaram um novo contrato com o Lucas, que foi o outro protagonista de toda essa trama. Então, eu garanto para vocês que isso não teria acontecido se não fosse pela mobilização nas redes sociais, na internet, em todos os canais e veículos de comunicação. E por que isso é extremamente importante? Porque as marcas estão monitorando tudo aquilo que estão falando sobre elas no Twitter, no Facebook e no Instagram. Muitas delas ainda fazem esse monitoramento utilizando um ser humano. Então, fica um cara lá olhando as menções e verificando de que forma eles podem agir. Se é um comentário positivo, se é um comentário negativo, se é um comentário extremamente urgente que necessita a tomada de decisão e a tomada de alguma ação para reverter essa possível situação. Então, diante disso, nós temos uma oportunidade de negócio muito grande, né? Trazendo uma outra situação para o presente, teve o caso da... Qual é o nome daquela blogueira? Da Gabriela Pugliese, né? Durante a pandemia, ela simplesmente postou um stories onde ela estava fazendo uma festa dentro de sua residência e devido a esses stories, diversos contratos com ela foram rescindidos. Imagina a quantidade de dinheiro que ela perdeu simplesmente por postar uma sequência de stories. O fato é que, se ela tivesse algum algoritmo, alguma plataforma que monitorasse em tempo real tudo aquilo que está sendo dito sobre ela, talvez ela tivesse apagado as stories antes desse dano acontecer, né? E mais um caso que eu gostaria de trazer é de uma influenciadora digital, se eu não me engano, ela era da Indonésia e ela pregava um estilo de vida nas redes sociais de quem só poderia comer comidas cruas. E em um certo dia, sua amiga estava na sua casa e ela gravou um stories e nesse stories acabou saindo essa influenciadora digital comendo um peixe muito bem grelhadinho. Por causa disso, aconteceu a mesma coisa que com a Pugliese. Ela acabou perdendo diversos patrocínios, diversos contratos, diversos seguidores e chegou até mesmo a entrar em depressão. Então, quando a gente começa a falar de análises de redes sociais, saibam que existe uma oportunidade muito grande, não só para case e portfólio, mas principalmente para negócios, tá bom? Então, com tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre alguma forma de monetizar isso que eu vou apresentar para vocês, porque é possível. Eu gostaria de citar até mesmo uma empresa chamada Data Science Brigade, que criou um projeto público que eu até citei anteriormente, que para a gente é uma inspiração, que foi o Serenata de Amor. E nesse projeto eles faziam a extração e classificação de dados do portal da transparência e publicavam casos de corrupção automaticamente no Twitter, né?
E por que eles decidiram fazer isso, essa publicação no Twitter? Porque a ideia era justamente expor os políticos, dado que eles não poderiam, as denúncias que eles realizavam não poderiam ser acolhidas devido ao foro privilegiado. Então eles decidiram expor esses políticos corruptos para conscientizar as pessoas. Tá? Então isso é muito bacana. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e a ideia hoje, ao invés de eu ir executando na hora para vocês verem como se cria, eu vou fazer como se eu estivesse documentando com vocês tudo que eu já fiz, tá? Isso por quê? Porque vocês não conseguiriam me acompanhar. Para que vocês possam utilizar dados do Twitter, vocês precisam fazer a solicitação do Twitter para criar um aplicativo dentro da rede social. E o que acontece? Eu não sei se é uma regra nova ou se é uma regra antiga. O fato é que eu já tinha criado algumas aplicações anteriormente no Twitter e a aprovação ocorria na hora. Só que hoje parece que o processo está muito mais burocrático, né? Então eles me enviaram 3 e-mails ali onde eu tinha que justificar o porquê que eu queria criar aquela aplicação, quais eram os itens que eu ia utilizar, se eu ia utilizar para fins acadêmicos ou comerciais, e com base nisso eles setaram a minha permissão. Então, se vocês quiserem utilizar esse tutorial que a gente vai passar aqui para vocês, saibam que a primeira coisa que vocês precisam fazer é ter uma conta no Twitter. Segunda coisa que vocês precisam ter é solicitar a criação de um aplicativo no Twitter, e eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? É apps.twitter.com, lá você vai poder criar um aplicativo, e só leva um tempinho porque eles enviam um e-mail para você e depois avaliam as suas respostas. Então leva um tempinho. Se vocês já tiverem tudo isso, vocês podem seguir esse passo a passo comigo, tá? Eu não vou mostrar como fazer essa solicitação, criar esse aplicativo, gerar os tokens, porque eu acredito que grande parte de vocês não tem esse acesso ainda, tá bom? Ó, temos algumas perguntas aqui. Primeiro, boa noite para o Jefferson, galera de Rio de Janeiro na área. Show de bola, Jefferson. O Afonso comentou que tem o IPD, Índice de Popularidade Digital, que atualmente aplica inteligência artificial em dados de redes sociais de figura pública. Bem interessante. Cara, Afonso, essa informação que você acabou de compartilhar aí, pensa na quantidade de possibilidades que poderiam derivar disso, né? Você poderia até mesmo monitorar o Twitter das pessoas com o score mais alto para entender o estrago que isso refletiria no caso de um comentário negativo sobre alguma determinada pessoa, serviço, marca ou produto, tá? Eu acredito que essas pessoas detêm um poder muito grande. Então elas precisam realmente ser extremamente responsáveis. Houve um caso onde a Kéfera se desentendeu com um taxista e filmou o carro, mostrou a placa do cara e o cara começou a receber ameaças de morte e coisas do tipo. O taxista chegou a processar ela e ganhar a causa. Mas isso é extremamente interessante que você passou pra gente, Afonso. Depois eu vou dar uma olhadinha. Ó, o Thiago acabou de fazer uma pergunta também. É possível consumir as publicações do Instagram no Pentaho? Thiago, pelo que eu dei uma olhada nas APIs do Instagram, ele não permite que você colete esse tipo de coisa, chegar a ponto de imagem, tá bom? Mas você poderia construir, por exemplo, um web scraping próprio, utilizando alguma linguagem de programação, para fazer esse consumo dentro do Pentaho, tá bom? Eu particularmente criei também um script onde eu coleto a quantidade de seguidores de cada um dos participantes do BBB. A ideia era usar essa informação também como uma variável para ajudar a prever quem venceria um paredão, mas também monitorar a quantidade de seguidores que eles estão ganhando hora a hora. Então, eu acredito que essa seja uma informação extremamente rica também, tá bom? PDI mais Instagram, é possível de forma transparente ou tem que fazer o uso de APIs? PDI mais Instagram, eu não fiz nenhum case onde eu conecto utilizando API. O que eu fiz foi justamente utilizando Python, tá? Como eu citei anteriormente. Então, utilizando Selenium, tá? Eu criei um robô que faz toda a parte de autenticação automaticamente no Instagram, navega até as páginas que eu quero, e se eu quiser, ele pode seguir determinadas celebridades, pode comentar e coisas do tipo.
Ó, o Alessandro aqui chegando na área também. Fala, galera, iniciativa muito bacana, por mais gente gerando conteúdo, PTBR. É isso aí, Alessandro, tamo junto e vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E se vocês não estiverem enxergando, ou se não estiver compartilhando, como já aconteceu algumas vezes aí com o Léo, comigo nunca aconteceu, tá? Só com o Léo. Aí eu vou vocês avisar, avisem pode ficar tranquilo. Gente, vamos lá. Espero que vocês estejam visualizando a minha tela, eu acredito que sim, tá bom? Qualquer novidade aí, Léo, você pode me interromper? Aqui tá aparecendo, hein? Tá tudo certo aqui. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu pensei, na verdade, foi: será que somos capazes de prever qual participante vai sair num paredão, vai perder um paredão, utilizando simplesmente dados de redes sociais? Essa foi a hipótese que eu levantei quando surgiu esse projeto, tá bom? E eu pensei, quais são as redes sociais mais relevantes e utilizadas por celebridades para que eles possam interagir com seus seguidores hoje? E são Twitter e Instagram. A gente vê cada vez mais que o engajamento do Facebook está diminuindo, enquanto dessas redes sociais vem aumentando. E então eu foquei nessas duas redes sociais principais, tá? O que nós vamos ver hoje é somente essa parte, que é a transformação Get Data from Twitter, tá bom? Você pode ver que eu tenho um outro step aqui, que é Get Instagram Data, que é o step onde eu executo meu script em Python para extrair a quantidade de seguidores de cada um dos participantes. Esse cara nós não iremos ver hoje, tá bom? Então, essa foi a primeira hipótese que eu levantei. Hipótese levantada, eu levantei quais eram as redes sociais que eu precisava para validar se eu tinha essa capacidade de fazer a previsão de um paredão com base nas redes sociais. O próximo passo era efetivamente capturar esses dados das redes sociais, certo? Então, eu criei um aplicativo no Twitter que eu pudesse extrair a quantidade de tweets que fizessem menções aos participantes do BBB 21, tá? Simples assim. Eu poderia utilizar diversas estratégias diferentes. Por que eu resolvi utilizar essa? Porque eu quero saber se as pessoas estão falando bem ou mal dos participantes do BBB. Simplesmente, esse foi o meu pensamento, tá? Show de bola. Agora que eu já sei quais redes sociais eu vou utilizar e criei os aplicativos que vão me permitir extrair esses dados dessas redes sociais, eu vou à minha estratégia de criação de um ETL, tá bom? Todos sabem o que é ETL aqui, eu acredito, quem nos acompanha, nós falamos disso o tempo todo, que é o processo de extração, transformação e carga, né? É o processo principal de um projeto baseado em dados. Se alguma coisa falhar aqui, vai falhar lá na frente na tomada de decisão. Então, se eu, por engano, fizer algum cálculo errado, fizer alguma agregação incorreta, confundir o nome dos participantes, eu posso enviar dados incorretos para as marcas entenderem quem é o participante que ela poderia patrocinar após o término da competição, por exemplo. Então, o meu fluxo de dados foi extremamente simples. Eu criei um job, tá bom? Onde vocês podem ver que tem o nome de ETL_BBB. E nesse job eu tenho 4 steps, mas nesse fluxo eu vou utilizar apenas 3. Os steps são o step start, ou seja, todo job ele precisa iniciar de algum lugar, e é através do start. Eu tenho uma transformação chamada Get Data from Twitter, e eu tenho um step chamado Success, que é como toda transformação deve terminar. Caso contrário, ela não vai apresentar o sucesso no log, tá bom? Maravilha. Eu vou abrir essa transformação para que vocês possam ver o fluxo que ela segue para extrair os dados do Twitter, e nós vamos ir passando pelas configurações, tá bom? Eu não estou olhando a tela aqui agora, mas daqui a pouco eu farei uma pausa para a gente verificar se tem alguma dúvida. Se não houver, a gente toca o barco. Então, clicando com o botão direito, eu posso ir em abrir objeto referenciado, transformação. Não liguem, tá, gente? O meu PDI está um pouquinho lento, mas tudo certo e nada resolvido. Ok, maravilha. Aqui nós vemos que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal. São 8 steps
que eu utilizei para montar todo esse fluxo de dados para extrair tweets dos participantes do BBB 21 de forma automatizada. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer é o quê? Cara, para que eu possa extrair dados dos participantes do BBB das redes sociais, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar quais são as redes sociais desses caras. E foi isso que eu fiz, de maneira extremamente manual, tá? Foi um trabalho realmente formiguinha. Eu fui lá no site do BBB, peguei o nome de cada um e ia pesquisando por eles no Twitter e no Instagram também, tá bom? Então, se eu abrir essa tela aqui para vocês, vocês vão notar que eu tenho uma planilha com os 20 participantes do BBB 21, eu tenho o nome de cada um deles, eu tenho o ID no Twitter de cada um deles e tenho o ID no Instagram de cada um deles, tá? E eu utilizo essas informações tanto para fazer a chamada da API no Twitter, quanto para enviar para o meu script no Selenium, para que ele possa chegar até a página no Instagram, para fazer a extração da quantidade de seguidores, tá bom? Então, toda a transformação ela precisa começar com um fluxo de dados, e esse é o nosso fluxo de dados inicial. Uma planilha contendo o cadastro dos participantes do BBB 21 nas mídias sociais. Então, extremamente simples, todos vocês, eu acredito, que já tenham trabalhado com esse tipo de input, que é o Microsoft Excel Input. Eu simplesmente apontei para um arquivo XLS que eu tenho salvo na minha máquina. Aqui em Sheets, eu mapeei qual é a aba que eu quero pegar, e nesse caso aqui está como Twitter. E em Fields, eu simplesmente dei um Get Fields from Header Row, e aí ele já carregou todos esses campos para a gente. A minha planilha realmente só tem esses 3 campos, tá bom, pessoal? Dando um OK, nós temos um outro step aqui, que é de Modify JavaScript Value, tá? O que esse step faz? Ele basicamente cria variáveis nesse fluxo de transformação que eu vou utilizar para setar os parâmetros de chave do Twitter, tá bom? Quando a gente cria uma aplicação no Twitter, ele nos gera uma série de chaves para que a gente utilize na validação quando a gente for consumir esses dados, tá? Eu vou compartilhar essas chaves com vocês, mas após o término da live eu vou excluí-las, tá bom? Porque eu não sei de que forma cada um de vocês pode utilizar. Então, abrindo aqui, eu tenho todos os parâmetros que são necessários para fazer uma chamada utilizando a API do Twitter, tá bom? Então, o primeiro parâmetro que eu tenho aqui, você pode ver que eu estou criando variáveis, tá? E atribuindo valores a essas variáveis. Talvez você esteja se perguntando, Jonathan, mas tem variáveis aí que não estão com nenhum valor definido. Sim, concordo com vocês, mas esses campos eles são obrigatórios para realizar a chamada à API do Twitter, tá bom? Você pode conferir a documentação e lá consta todos os campos que nós devemos enviar para eles, para que eles possam retornar esses dados, tá? Então, a primeira variável que eu criei aqui é o Auth Consumer Key, que basicamente é uma chave de autenticação, tá bom? Após ela, eu criei outras 2 variáveis, que é o Auth Nonce e o Auth Signature, que a gente deixou como nulo, pelo menos nesse step aqui por enquanto. O Auth Signature Method, a gente vai definir qual é o tipo de criptografia que a gente vai utilizar para enviar esses dados para o Twitter, tá bom? O Twitter, quando você cria um projeto, você pode criar diversos aplicativos dentro dele. E quando você cria esses aplicativos, você define as formas de criptografia que você vai utilizar para fazer essa comunicação, essa chamada à API. E aqui nós estamos definindo que nós vamos utilizar a HMAC SHA-1. O SHA-1, não sei se vocês sabem o que significa. Se alguém souber, envie aí nos comentários. Eu sei, mas não vou falar. Temos o campo aqui de timestamp também, onde eu deixei como nulo. E temos o OAuth Token, que é um token único para cada aplicativo dentro de um projeto, tá bom? Todos esses tokens que vocês estão vendo, a maioria são únicos, exceto o Auth Consumer Secret, tá? Esse cara aqui, se eu não estou enganado, ele não é único. Então, o Twitter, ele não permite que você visualize essas chaves nem mesmo na aplicação deles. Então, se eu, porventura, esquecer essas chaves, eu vou precisar ir lá no portal de aplicações do Twitter e gerar uma nova chave para substituir aqui.
Então, se vocês estão acompanhando esse passo a passo de como criar e vocês ainda não têm um aplicativo criado no Twitter, pode seguir esse passo a passo tranquilamente e depois você vai substituir cada uma dessas chaves pela sua própria chave da sua aplicação, tá bom? Ok, aqui nós temos o token secret, que também é um token utilizado na validação da chamada da API, e aqui nós temos a nossa URL, tá? Mais para frente nós precisaremos informar qual é a URL que nós iremos utilizar para fazer a chamada da API, e aqui eu estou adicionando ela nessa variável. Aqui eu estou informando o tipo de solicitação que eu vou fazer, então aqui eu estou utilizando o GET, nós teríamos o POST se nós estivéssemos enviando alguma informação também, mas eu estou utilizando o GET, e nós temos uma variável aqui que eu criei chamada searchString. O que é essa searchString? Eu preferi criar uma variável contendo o termo que eu quero utilizar na pesquisa da API do Twitter, tá? Então aqui nós podemos ver que eu concatenei um arroba mais o Twitter. O que isso significa? Significa que eu vou pesquisar nos tweets os arrobas dos ex-participantes do BBB que estão vindo da minha planilha de Excel, tá bom? Aqui eu defini um parâmetro também para linguagem, então você tem aqui como um PT, que é português, e aqui eu tenho o result count, tá bom? Que basicamente é a quantidade de resultados que eu quero retornar na chamada da minha API, e aqui eu estou setando como 100. Esse 100 ele é definido para cada chamada, tá bom? Então vale lembrar que eu tenho 20 participantes do BBB 21. Ele vai trazer 100 resultados para cada um dos participantes, então totalizaria 2.000 tweets no total, ok? Uma vez criadas essas variáveis e setadas, nós poderíamos vir aqui na parte de baixo e simplesmente dar um get variables. Ele vai ele vai puxar todas as variáveis que você criou aqui em cima, tá bom? Se tudo tiver certo, ele vai puxar todas. Se algo der errado, ele vai apresentar um erro, tá bom? Como eu já havia puxado todas, eu posso cancelar ou eu posso excluir todas que já estão aqui e puxá-las novamente, tá bom? Quando a gente clica nesse campo, ele não dá aquela opção de adicionar somente variáveis novas ou remover todas e adicioná-las novamente. Ele vai duplicar se você já tiver adicionado. Então aqui eu posso clicar em OK. Aqui nós temos a implementação do SHA-1, que é um algoritmo de criptografia, tá bom? E por que a gente precisa enviar essa chamada no header de forma criptografada para o Twitter? Porque é uma exigência dele, basicamente isso, tá bom? Eu deixei esse código aqui também, o site contendo esse código na descrição do vídeo, tá? Então tá aí marcadinho, se vocês quiserem ter acesso a esse código, ele tá aí na descrição do vídeo, vocês podem utilizar. Eu não vou comentar esse código porque ele é extremamente extenso e o objetivo principal dele é montar toda a nossa URL de pesquisa de forma criptografada, tá bom? Então eu vou apresentar somente o final para vocês. Olha só como ela é longa, ó. Imagine se eu fosse passar com vocês, registro por registro, o que está fazendo aqui. Essa implementação foi realizada totalmente em JavaScript e, cara, extremamente bacana, né? Então aqui, pessoal, é onde eu começo a montar a minha URL, tá vendo? Olha só, esse Q aqui, igual, ele basicamente significa query, é o que a gente realmente está pesquisando. Então eu estou concatenando aqui vários campos para montar a minha query, tá vendo? Então eu faço a codificação do meu search string, que eu setei no step anterior, tá? Concateno aqui na query, que é o termo utilizado para fazer pesquisa na URL que a gente envia para o Twitter. Concateno com o parâmetro count, com o result count que eu defini também no step anterior, tá bom? Então aqui eu estou informando quantos registros eu quero retornar na minha chamada. Aqui nesse result type, sinceramente, eu não lembro o que tinha na documentação dele, para que servia. Eu simplesmente peguei do exemplo que eles tinham na documentação e colei aqui, mas depois eu posso dar uma pesquisada mais a fundo, se alguém quiser realmente saber para que serve. Eu não sei, se você souber, comenta aí pra gente. E temos aqui a lang, que é a linguagem que a gente definiu também no step anterior, tá vendo? Então todas as variáveis que eu defini lá, eu estou jogando aqui. Jonathan, você está utilizando 2 steps de modifier JavaScript seguidos. Você não poderia ter criado todas essas variáveis nesse mesmo step?
Poderia, cara, e isso me economizaria um step. Porém, para dar mais transparência ao processo, eu decidi separar esses campos, tá bom? Então eu sei que lá eu estou fazendo a criação dos parâmetros e aqui eu estou simplesmente aplicando o algoritmo SHA-1 para criptografar e unificar todos esses parâmetros para fazer a chamada da API, tá bom? Então aqui ele vai fazendo estudo, ele vai montando toda a stack das minhas chaves, tá vendo? Aplica a assinatura e monta o meu header e a minha URL, tá bom? É basicamente isso que ele faz. Ele pega todos os parâmetros que eu defini no step anterior, criptografa, unifica e manda para o próximo step. Ó. Ele está enviando somente 2 campos, que é o REST header e o REST URL. Aqui, essa daqui é para quem acompanha o canal. O Leozão acho que já soltou uns 2, 3 vídeos mostrando como utilizar o REST Client para conectar em APIs e extrair dados, né, Leozão? Então, exatamente. Muito bacana o que ele fez, mostrando como extrair os dados do Brasil.io. Eu acredito que esses caras eles vão realmente revolucionar os dados abertos. O Léo ele fez um disclaimer nos vídeos dele e eu gostaria de fazer aqui também. Se você utiliza a plataforma dos caras, contribua, cara. Eu acho que a gente deveria se unir, criar realmente um movimento Open Data, porque utilizando esse tipo de dado a gente pode construir aplicações incríveis que podem mudar a vida de pessoas, tá bom? Então eu vou abrir ele aqui para a gente exemplificar. Mas antes eu vou ver se já tem alguma perguntinha aqui. Nossa, eu nem lembro onde eu tinha parado, gente. Mister, se você quiser continuar aí, qualquer coisa eu te aviso aqui, se a galera... Fechou. Tem um comentário só do Jefferson aqui falando que o Instagram é só web scraping. Isso é triste. Há um tempo atrás eu utilizei também o Python para fazer análises de comentários em vídeos do YouTube. E dá para construir aplicações bem bacanas nesse sentido também, tá bom? E aí é via API também. A gente pode até trazer um vídeo mostrando como conectar o PDI na API do YouTube. É bem bacana. Mas então eu vou tocar o barco aqui, Leozão. Falando do REST Client, nós vamos abrir ele aqui. Quando a gente abre o REST Client, a gente vê que nós temos 2 opções diferentes, tá bom? A gente pode tanto inserir a nossa URL manualmente aqui no campo, URL, ou a gente pode aceitar o campo URL vindo de um step anterior na transformação. Então, quando a gente checa esse carinha aqui, ó, de aceitar o URL de um campo, ele já desabilita a opção de você digitar a URL, tá bom? Nesse caso, é o que mais faz sentido para a gente, porque a gente já montou a nossa URL na transformação passada. Então aqui tudo que nós precisamos fazer é selecionar a nossa REST URL, tá bom? Da mesma forma acontece com o método que a gente vai utilizar. Aqui a gente vê que se a gente tirar o checkzinho, o HTTP method, ele deixa que a gente defina qual queremos utilizar. E nós temos uma lista de opções. Nós temos o get, o post, o put, o delete, head, options e o patch, tá? Como nós já definimos isso também no step anterior, não tem sentido a gente deixar esse cara habilitado. Então nós vamos setar esse campinho aqui chamado get method from field. Checando ele, ele também abre a lista de opções das variáveis que nós temos na nossa transformação para utilizar neste campo. Maravilha. Setando aqui como HTTP method, lembrando que a gente definiu o método como get, tá bom? Ele dá a opção para a gente de definir um nome para a variável de retorno. Tá? Tá vendo aqui que a gente tem um agrupamento de campos, output fields. Aqui nós conseguimos definir nome para a variável e até mesmo criar variáveis, tá bom? Mas isso a gente pode falar mais para frente. Como a única variável que me interessa é o retorno, eu vou definir o nome dele como result. Aqui nós temos a parte de autenticação, onde nós não precisamos mexer em nada, tá bom? Porque nós já fizemos toda essa parte de autenticação com os nossos consumer key, nosso secret token, nosso user token, não sei o que lá token, tá tudo nos steps anteriores, tá bom, gente? Então aqui nós não precisamos definir nada. Em SSL também não definiremos nada, mas aqui você poderia anexar alguns arquivos para realizar a autenticação automaticamente, o que não se aplica nesse momento. Em headers, nós teremos que colocar o campinho que nós
anteriormente definimos como REST header, que contém toda a nossa informação para a gente logar lá no site do PDI, de autenticação, fugiu a palavra. Os tokens, né? Nossa informação de autenticação que nós definimos no modifier de JavaScript, tá bom? E esse name a gente define como authorization, porque é o campo que está esperando o nosso header lá do lado do Twitter, tá bom? Em parâmetro nós deixamos vazio, e aqui nós deixamos vazio também em metrics parâmetros. Mas o fato é que dependendo da API que você está utilizando, você pode definir alguns parâmetros na chamada, tá bom? Mas como nós utilizamos tudo no nosso REST header e REST URL, já está tudo mais que certo. Clicando em OK, ao executar esse cara, ele vai cuspir para a gente um JSON enorme contendo informações da pessoa que a gente está querendo monitorar, que é do ex-BBB, e informações de quem fez a menção dessa pessoa. Então, é um mar de informações que nós podemos capturar, tá bom? Entre elas, nós decidimos pegar poucos dados. Mas se você quisesse pegar, por exemplo, a quantidade de seguidores no Twitter que o ex-BBB tem, você consegue. Se você pegar a quantidade de seguidores no Twitter que quem fez a menção tem, você também consegue. Você consegue pegar muita coisa diferente. Aliás, quando você cria uma aplicação no Twitter, é importante dizer que você tem uma série de opções que você consegue setar de acordo com o que você quer fazer, tá bom? Nesse caso, eu só precisei para fazer a leitura de tweets, mas existem diversas outras opções que permitem até mesmo você postar tweets automaticamente. Então, de acordo com o seu projeto e com a sua necessidade, saiba que isso é possível. O step de JSON, cara, muita gente sofre na hora de configurar. E tem uma justificativa para isso, tá bom? Quando você recebe esse carinha aqui, você vai fazer a carga de um arquivo, você recebe um arquivo JSON e quer deixar ele em formato de grid, né, de tabela, muito arquivo, quando ele é muito grande, o PDI, acho que por um erro interno, ele não consegue mapear automaticamente esses campos do JSON. Então, a gente acaba tendo que colocar ele manualmente. No meu caso, eu coloquei manualmente por quê? Tá vendo que eu chequei aqui, mais uma vez, um campinho chamado sources from a previous step. Eu tô falando que a minha fonte de dados, ela está vindo de um step anterior, que é o retorno do REST client, que está me retornando um JSON. Então, ao invés de eu carregar um arquivo aqui, eu estou pegando o retorno de um REST client que está me devolvendo um JSON. Então, aqui, o que eu faço é checar este campo e selecionar o campo que eu estou utilizando como retorno, que é o result, conforme eu mostrei para vocês naquele momento. Tá bom? Em content, nós não precisamos alterar nada neste momento, nós podemos utilizar da forma que ele vem. E em fields, eu coloco aqui os campos que eu quero extrair desse JSON, tá vendo? E aqui é que está o pulo do gato, gente, onde muita gente sofre, tá? Nessa situação especificamente, eu quero pegar simplesmente o ID do tweet, a data de criação desse tweet, o texto, que é o que nos interessa para montar o nosso dataset, para num segundo momento aplicar a análise de sentimento, e a entidade, tá bom? É isso que eu estou pegando exatamente nesse momento. Vocês sabem que o JSON ele tem uma estrutura praticamente de árvore, né? Então, ele pode derivar demais, quebrar de diversas formas. Aqui, esse asterisco, o que ele está fazendo eu estou dizendo para ele que na folha stat uses, eu vou pegar todos os registros eu vou pegar o campo ID, e isso se reflete para todos os outros campos, tá bom? Então você pode ver que o meu nó inicial é o stat uses, tá? Só um momentinho aqui que minha cachorra está querendo que eu jogue o ossinho para ela. Ó, então o meu nó inicial aqui é o stat uses, tá bom? Quando eu coloco o asterisco, eu estou falando que eu quero pegar isso em todos os registros. Então eu quero pegar o ID de todos os registros, a data de criação em todos os registros, o texto de todos os registros e as entidades em todos os registros, tá bom? Eu não utilizei o campo select fields, isso foi feito realmente na mão, fechou? Então, clicando em OK, eu venho aqui e
adicionei mais um step de Modified JavaScript. Vocês podem ver que eu utilizo ele para muita coisa, né? Eu falei nas outras lives que eu realmente considero esse step um step coringa, um step chave para mim, porque ele permite que a gente utilize ele de diversas formas. E nesse caso eu estou utilizando ele para formatar o campo data, tá bom? Vocês vão verem que quando eu executar essa transformação, o campo ele vem no formato americano. E para essa situação específica, eu gostaria que ele estivesse no formato brasileiro. Então, para isso, eu fiz toda a mudança dos nomes, tá vendo? E também defini o formato dia, mês e ano aqui embaixo. O join eu utilizo para juntar tudo com barra onde há uma vírgula aqui. Então, quando a gente faz dessa forma, a gente está criando um vetor e concatenando tudo, separando cada item do vetor por uma barra, certo? E aqui eu coloquei esse exemplo aqui porque fica mais fácil no momento de quebrar aqui em cima, tá bom? Mas basicamente o que eu fiz foi utilizar substrings para pegar o dia, o mês, o ano e a hora. Fechou? Aqui embaixo, mais uma vez, eu dei um get variables para trazer todos os campos que me interessam para enviar para a próxima transformação. Posso clicar em OK aqui. Em Select Values, esse cara aqui, ele também tem uma funcionalidade um pouco coringa, tá? Você vê que a gente pode selecionar os campos que nós temos na nossa transformação e alterar o nome desses campos. Nós também podemos remover qualquer campo do nosso fluxo de transformação, ou ele permite que a gente transforme esse campo, né? Então isso é extremamente interessante. Se você tiver um campo que é uma string e você quiser transformar ela inteiro, você pode utilizar a aba de metadata para fazer isso, tá bom? Então vou clicar aqui em OK mais uma vez. E em Table Output eu tenho uma tabela que eu chamo ela de tweet. E aqui tudo que eu faço é mapear os campos que estão vindo no meu fluxo de dados para cada um dos campos da minha tabela, que por coincidência, na verdade não, possui o mesmo nome, né? Se você não sabe como criar uma tabela com o mesmo nome do fluxo de dados que está na sua transformação, basta você selecionar aqui, ó. Você vai ter que definir um nome para essa tabela e você já vai ter que ter uma conexão criada com um banco de dados. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma outra tabela, eu posso definir um outro nome, tweet underline 2. Essa tabela não existe, eu venho, clico em SQL, ele já monta um comando aqui para mim, tá bom? De criação dessa tabela. Eu posso vir aqui em execute. Pronto, você acabou de criar uma tabela com os mesmos nomes de campo. No dia a dia a gente costuma utilizar bastante isso, mas sem utilizar o mesmo nome do campo no fluxo de dados. Porque no dia a dia a gente sabe que a gente nomeia esses campos não da melhor forma possível. Então geralmente eu venho aqui em SQL e altero o nome das tabelas, e se for preciso do campo e o tipo do campo também, tá bom? Mas fica a dica aí para vocês. Eu vou retornar ao original. Só um adendo aí, sem contar que quando você clica em SQL, você também pode alterar lá, né, a estrutura e já mandar direto de lá. Você não precisa copiar. Bem observado, Léo. Acho que é válido essa sua observação. Vocês viram quando eu apertei SQL, ele dá a opção da gente alterar as colunas, né, o tipo das colunas que nós temos aqui. Então, o que acontece muitas vezes também durante uma transformação? Você descobre que o campo definido no banco de dados suporta um tamanho menor do que o valor que ele está recebendo, né? Eu já sofri muito com isso. Então, em vez de você ir lá no banco de dados, digitar todo o comando, você pode simplesmente vir aqui, clicar no SQL, a tabela já existe, então ele vai dar a opção de você modificar os campos, você deixa só o campo que você quer modificar e modifica o tipo dele, muda de varchar 10, por exemplo, para varchar 100, tá? Um exemplo bem tosco, mas só para conseguir ilustrar bem. Boa, Leozão. Obrigado, viu? Nossa. Fechando esse cara aqui, nós podemos, de fato, executar a nossa transformação, tá bom? Então, se eu der um run, se tudo der certo, nada vai dar errado, e nós teremos os nossos dados na nossa tabela. Respondendo as perguntinhas aí, mister, enquanto executa? Não entendi, Leozão. Vamos responder umas perguntinhas aí enquanto executa? Vamos responder enquanto roda aqui.
Rodando rock. Vamos ver. Falando, galera, legal. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Thiago. Isso se classificaria como uma aplicação de Big Data, tendo em vista o volume de informações? Você quer responder ou eu posso tocar aqui, Leozão? Desculpa, eu não consigo entender. Posso responder essa aqui? Aí você me dá a sua opinião. Posso. Você acompanha. Sim, Thiago. Então, com a possibilidade que você tem de extrair muita informação de redes sociais, isso pode se classificar assim como uma aplicação de Big Data. Desde que você saiba extrair o máximo de informação possível. E o Twitter ele é uma plataforma que disponibiliza para você muitos dados, e dá para você ter muita tomada de decisão com base nas informações que lá são exibidas, tá? Então dá sim para você classificar isso como uma aplicação Big Data, sim. É importante frisar também, né, para aumentar essa. Lembrando que você também tem que ter outras pontes aí para poder aplicar uma Big Data aí na sua aplicação. Então, era justamente isso que eu ia falar, Léo. Big Data, a gente fala, né? Dados grandes, né? Grandes volumes, grande variedade, grande velocidade. Então, nesse caso específico aqui, que a gente está montando uma aplicação extremamente tímida, não se configuraria um Big Data, tá? Mas se a gente aplicasse tudo isso essa estrutura que a gente está pavimentando para trazer para vocês, realmente a gente precisa montar uma estratégia de Big Data. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de Big Data, a gente não fala só da grande quantidade de dados, mas principalmente da estratégia que a gente utiliza na aquisição e disponibilização desses dados. Tá bom? Aqui a gente vê que eu estou utilizando, estou fazendo a carga diariamente nesse momento. Tá? Inclusive estava conectado com o meu repositório no Penthouse Server, mas eu desvinculei. Mas enfim, a carga está acontecendo diariamente, são poucos dados, eu estou pegando os 100 últimos tweets de cada um de menções de cada um dos ex-BBBs, então estamos num ambiente extremamente controlado, tá? E eu não incluí também a parte de captura de dados do Instagram. Agora pensa que você tem que fazer isso em near real time, que seria algo em próximo de tempo real. Então o cara acabou de fazer uma crítica a Carol Conká, você quer que ela já receba uma mensagem avisando que ela recebeu um comentário negativo para ela fazer alguma retratação ou apagar algum post que ela fez. Aí a gente já começa a botar o pezinho ali no Big Data, porque a gente vai precisar utilizar arquiteturas que utilizam soluções para resolver problemas baseados em tempo real com um grande volume de dados, né? Então imagina que aqui nós estamos tratando pouquíssimos dados, mas quando a gente fala de tempo real, é um volume enorme de dados, né? Então muda-se o framework e muda-se a forma de resolver esse problema, tá bom? O Afonso falou que sofre muito com JSONs aninhados. São complicados. Isso daí eu deixo para você, Leozão, comentar isso daí. A gente estava conversando até no grupo lá da Pendata sobre esse caso, e aí eu fiquei até devendo até para o Afonso uma possível solução. Ele trouxe lá um step muito interessante do JSON lá para a gente poder utilizar, e ele não estava conseguindo aplicar. Ainda não tive um tempo para parar para ver essa parte, mas JSONs alinhados são bem complicadinhos mesmo. Quando a gente tem o mesmo caso usando XML, é bem tranquilo de trabalhar no Pental. Então lá no PF a gente consegue modificar, pegar duplicado, essas coisas. Agora no JSON é bem mais complexo mesmo. Ele é bem chatinho mesmo, né, cara? É porque, assim, geralmente a gente não costuma fazer o consumo de camadas muito profundas no JSON, né? Então, quando precisa, a gente apanha um pouquinho, mas resolvendo uma vez o problema, acabou o mistério, né, Léo? Eu lembro que a primeira vez que eu fui utilizar o step de XML, cara, nossa, eu apanhei demais. Eu apanhei demais para montar o XPath, para montar a navegação nas colunas, mas depois que eu fiz, ficou super de boa, extremamente fácil, porque uma vez que você aprendeu como fazer, você consegue replicar, né? Ó, mostrando a transformação aqui rapidinho, no output, a gente vê que ele realmente incluiu aqueles campos que nós criamos e definimos aqui no Select Values, tá? Então eu tenho aqui o nome do participante do BBB, eu tenho o ID dele no Twitter, eu tenho o ID dele no Instagram, eu tenho o ID do tweet,
E por que eu quero o ID do tweet? Porque às vezes, por algum motivo, eu posso querer responder esse tweet. Então é importante que eu tenha o ID, tá bom? Eu tenho a data de criação desse tweet, em inglês, e aqui eu tenho o texto, que envolve a menção, né? Então, pegando esse primeiro exemplo aqui, ó, Dilúvio, novo single da Carol Conká chega na loja meia-noite. Um trecho da música foi cantada no documentário A Vida, acredito que era A Vida Após o Tombo, né? Que é o documentário dela que saiu na Globoplay. Então aqui nós temos todos os tweets dela, tá bom? Os 100 que nós definimos na chamada da API, tá vendo? Se a gente continuar descendo, a gente vai pro Projota, ó. Tá vendo? Mesma estrutura. Os ex-brothers e sisters do BBB 21 já estão reencontrando no hotel onde ficarão confinados para participar da... Tananã, não sei o que está escrito, tá bom? Aqui nas últimas duas colunas nós temos a data e a hora formatada. Então a gente sabe exatamente quando foi criado e enviado esse Twitter. Tá bom, gente? Então você vê, em um processo extremamente simples, nós montamos um pipeline de dados, um ETL, onde somos capazes de extrair dados do Twitter. E a gente poderia extrair sobre qualquer assunto, cara. Imagina que você trampa para Microsoft ou para Coca-Cola, por exemplo, e você quer ficar monitorando o que as pessoas estão falando sobre a marca no Twitter. Tá? De forma bem simples, que vocês poderiam fazer é criar um algoritmo utilizando a ferramenta Weka para detecção e análise de sentimentos, aplicar esse algoritmo no resultado que a gente está extraindo ali, no texto que a gente está armazenando no nosso banco de dados, pegar essa classificação e montar um e-mail no PRD, onde ele vai enviar diariamente somente os piores comentários sobre a marca, isso para que ela se posicione. E isso pode ser tanto diário, pode ser a cada hora, pode ser a cada minuto, a cada meia hora, isso depende da estratégia da empresa, qual é a velocidade que a empresa precisa responder de acordo com a gravidade, tá bom? Então eu queria ver se vocês têm alguma outra dúvida em relação a esse processo. A gente pode, cara, explorar esse tipo de aplicação demais, não só para Twitter, para Instagram, mas para Facebook, para YouTube, como eu falei também, eu acho que é algo que pode ser muito bem explorado, né, Léo? Inclusive a gente poderia até fazer aqui para o nosso canal, de repente montar um fluxo para ficar analisando os comentários, classificar as dúvidas do pessoal e de repente fazer uma resposta automática, porque várias vezes a gente acaba repetindo as respostas para as perguntas que as pessoas fazem, né? Então, de repente, seria um case interessante a gente utilizar Machine Learning com o PDI para responder comentários nos nossos vídeos do YouTube. Ó, o Jefferson falou, isso aí para IoT é top. Exatamente, Jefferson. Tem muita aplicação. Eu vi muito case legal envolvendo IoT e PDI, cara. Eu acho que seria um case interessante para a gente trazer também. Claro que a gente precisaria montar um ambiente ali onde a gente recebe dados a cada segundo, a cada 5 segundos, por exemplo, para fazer uma previsão de manutenção ou algo do tipo, mas é algo que eu acho extremamente bacana de fazer também, tá bom? No mais, quer fazer algum comentário aí, Leozão? Não, basicamente é isso mesmo. Eu também já fiz algumas aplicações usando o Twitter, a parte de streamer de dados, né? Então, isso que o Joe passou para vocês, hoje dá para utilizar em vários lugares. Além de pesquisar arrobas, vocês também conseguem pegar hashtags, o que facilita bastante, tipo, ver quem está sendo mais comentado numa hashtag, qual a hashtag está top 10 lá no Twitch e tal. Eu vi até no Instagram esse tempo atrás, no próprio BBB, o pessoal estava contando as hashtags fora Gil, fora Camila, para ver quem tinha a possibilidade de sair. Então, isso ajuda muito para quem está trabalhando aí na análise aí dos participantes do BBB, né? Exatamente, Léo. Tem até um aplicativo aqui que eu criei na época da pós, cara, que eu fiz, do MBA que eu fiz. Produtos, projetos APIs, que era justamente aplicar text mining no Twitter. Vocês não conseguem ver a minha tela, né? Não, tá, tem que compartilhar. Vocês. Tem outras redes sociais interessantes também saindo aí, Joe, que é o TikTok, né? O tal do Kiwi também.
Talvez seja interessante até ver se também é possível extrair dados dessas aplicações aí. Com certeza. Ó, vocês estão vendo, tá aparecendo aí já, né? Apareceu. Na época da pós eu criei um aplicativo, quem não sabe, eu fiz MBA em Big Data e Data Science pela FIAP, tá? Eu precisei criar um aplicativo aqui no Twitter também para fazer a extração de tweets para justamente aplicar a análise de sentimento. Mas ao invés de utilizar Python ou fazer na ferramenta Weka, eu utilizei a ferramenta RStudio, né? Então eu fiz em R. E a ideia era justamente identificar, monitorar alguns perfis de pessoas que estavam sendo atacadas, tá? E o perfil dessas pessoas eram homossexuais, negros e religiosos. A gente queria identificar tweets fazendo menções a essas pessoas de forma pejorativa. Então é algo extremamente bacana de se fazer, é uma iniciativa, um projeto que foi bem bacana, que eu espero que a gente possa replicar ele mais para frente, só que dentro do PDI, tá bom? Deixa eu parar aqui, onde eu paro de compartilhar. Bom, gente, a aula de hoje é isso. Lembrando vocês que a aula ela vai ficar compartilhada, ela vai permanecer no ar por mais 7 dias, tá bom? Então, se vocês conhecem alguma pessoa que queria ter participado da live e não conseguiu, avisa ela, fala que ela tem até terça-feira da semana que vem para assistir essa live, e após isso a live será removida do ar. Tá bom? A gente vai seguir todo esse processo para todas as lives do Chora PDI, porque isso foi definido justamente por vocês. Em relação ao curso, tinha muita gente perguntando no Instagram quando vai sair o curso. O curso ele vai sair, a gente vai abrir, na verdade, para a galera que tem interesse no dia 28 de maio, tá bom? Deixa eu até pegar as datas aqui certinho agora passar para vocês. É isso mesmo, ó. O curso vai abrir a inscrição no dia 28 de maio e a gente deixará as inscrições abertas até o dia 30, tá bom? Então, quem tem interesse terão apenas 3 dias para fazer essa inscrição. O curso será o Analytics com o Pentaho. Lembrando que o foco do curso é montar uma solução corporativa de Business Intelligence, utilizando 100% da plataforma Pentaho, tá? Mas a gente vai dar um banho de loja em toda a cadeia de dados. Então a gente vai voltar todos os conceitos de BI, conceitos de Big Data, conceitos de Data Science, falar sobre o papel do cientista de dados, do engenheiro de dados, do analista de dados, o analista de BI. Nós vamos abordar a parte estratégica de propor uma solução baseada em dados. A gente sabe que o mercado tem muita gente boa, muito desenvolvedor bom, mas a gente vê que falta muito ainda uma visão estratégica na hora de criar uma solução, né? Então, hoje, se surgisse uma oportunidade na sua empresa para você tocar uma área de BI, uma área de dados, uma área de engenharia de dados, você se sentiria realmente pronto para montar uma estratégia de aquisição, tratamento, quais ferramentas utilizar, como melhorar a performance? Então, isso tudo nós vamos abordar no curso, e o objeto que vai ser entregue ao final do curso é um ambiente de Business Intelligence corporativo, levando em conta toda a parte de segurança, um envio de relatórios automatizados, criação de cubos e dashboards, tá bom? Outra pergunta que a galera fez em relação ao conteúdo, que vai ser passado, eu passei um pouquinho por cima aqui o que vai ser visto no curso, mas a grade do curso sai ainda essa semana, né? Eu e o Léo estamos fazendo alguns ajustes, isso levantando para vocês bonitinho, mas essa semana a gente solta todo o conteúdo que vai ser passado no curso. Lembrando que quem participar dessa turma, tá bom? Do Analytics com Pentaho, vai ter acesso também ao curso Chora PDI, que são as lives que ocorrem toda segunda-feira. Nós não sabemos se para as próximas turmas nós forneceremos em conjunto ao Analytics com Pentaho, Chora PDI também, tá bom? Porque a gente entende que isso pode ser um produto que, de repente, tendo um valor menor, pode acabar ajudando mais pessoas. Então, a gente dividiria esses dois produtos, tá bom? Então, nessa primeira turma, quem adquiriu o Analytics com Pentaho vem com o Chora PDI, e para uma próxima turma a gente não garante, tá bom? Só vi PDI e Mondrian um pouco. O Mondrian, ele é uma ferramenta extremamente importante, Jefferson, quando a gente fala de criação de cubos, né? É nele que a gente vai jogar toda a inteligência e jogar na mão de um analista de negócio para que ele monte a sua própria visão.
Imagine que sem ele o cara vai ficar te perturbando para que você crie visões que só vai atender a ele. E mais do que isso, né? Outras pessoas pedirão as mesmas coisas, só que atendendo a ela. Então, com um Modrian, você consegue criar um cubo extremamente parrudo e estratégico e soltar isso em uma ferramenta no Pentaho Server, tá bom? As ferramentas que nós utilizaremos durante o curso do Analytics com o Pentaho vai ser o Pentaho Server, tá bom? Vai ser o Pentaho Data Integration, o PDI, o Pentaho Schema Workbench, também conhecido como Modrian, e o Pentaho Report Design, que é onde a gente vai fazer a criação dos nossos relatórios para envios diários de notificação para as áreas de negócio, certo? Elzeira, estou esquecendo de alguma coisa? Isso aí mesmo, mister. Não tem mais nenhum ponto além a acrescentar. Zero acrescento? Oi? Posso bater o martelo aqui? Pode. Ó, o Jefferson perguntou se a gente conseguiria subir isso em um servidor AWS. Sim, Jefferson, a gente consegue subir. Eu acho até extremamente interessante a sua pergunta, porque de uns tempos para cá eu venho pensando sobre a possibilidade de criar uma plataforma, né, de business intelligence como um serviço, né? Então, o Léo mesmo ele já tocou projetos onde ele montou todo o ambiente de BI na nuvem utilizando todas as ferramentas do Pentaho, né, Léo? Exatamente. E Então, é tudo automatizado, né? tudo extremamente automatizado. Então, sem encheção de saco. A gente sabe que, querendo ou não, a nuvem é o futuro e a gente consegue montar esse ambiente todo na nuvem. Se vocês quiserem ver um vídeo nesse sentido, assim, a gente pode preparar também, mas não sei se há tempo do curso, né, Léo? De repente seria interessante a gente mostrar como montar um ambiente analítico 100% na nuvem, né? Usando o S3, o Athena e todas as ferramentas da Amazon. Ou até mesmo utilizando as ferramentas do Azure, né? Que só muda a nuvem. Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta aqui. Ah, muito legal, Jefferson. Eu recomendo isso fortemente, cara. Eu acho que é um mercado que ainda vai explodir voltado para análise de dados, tá? Você teria acesso a uma solução open source e você poderia montar uma solução extremamente corporativa, né? Eu quero dizer corporativa. Cara, você monta uma solução integrada com um AD da empresa. Então o usuário vai realmente usar o usuário dele para alugar, vai ter acesso aos relatórios dele, tudo configurado bonitinho, não dá problema nenhum, cara. Cloud realmente é o futuro. Não tem muito como fugir disso, tá bom? No curso que a gente vai passar, a ideia é mostrar a criação desse ambiente todo on-premise, mas todos esses conhecimentos poderiam facilmente ser aplicados na nuvem também, tá bom? De repente a gente pode até gravar um videozinho mostrando como montar esse ambiente on-premise e depois migrá-los, esses processos para a nuvem, né, Léo? Exatamente. Isso aí Por é bem hoje bacana. é isso, pessoal. Oi, Léo? E é bem bacana de fazer esse processo todo aí. Ah, é um tesão. Então, pessoal, acho que por hoje é isso. Vou deixar vocês se prepararem para a final do BBB. Afinal, quem vocês acham que ganham? Comenta aí. Ou quem era a torcida de vocês? A torcida do Léo era pro Gil. A minha era pro Gil, cara. Agora é o Fiuk, só de hate. Aqui, tchac. Ele precisa pagar as contas dele, né, pô? Tá atrasado. Mas só para vocês verem, né, gente? A gente pegou um tema que é extremamente, se a gente for analisar, não tem nada a ver com dados, né? Que é o BBB Exatamente. 21. E criamos uma solução baseada em dados para criar um ETL que pode servir de insumos na criação de um produto. Olha que doideira isso, né? Então, eu fico extremamente feliz de poder compartilhar esse tipo de ação com vocês. Eu espero que vocês apliquem esse conhecimento no dia a dia de vocês, que vocês compartilhem lá no grupo, que vocês compartilhem no LinkedIn, marquem a gente. É realmente muito gratificante compartilhar esse tipo de conteúdo que é tão escasso aqui com vocês, tá bom? Espero que tudo dê certo. Leozão, live de sexta, quer passar alguma coisa aí? A gente está pensando aí em conteúdos voltados tanto a banco de dados quanto a cloud, né? Então eu acho que vou subir uma enquetezona lá, mister, para poder falar com a galera e entender o que eles acham necessário ver na sexta-feira. Além de ver um pouquinho também daquele nosso projetinho lá,
que eu fiquei de passar o ambiente que a gente ia ter, todas as configurações, tudo certinho na sexta passada, eu até comentei um pouquinho disso, e aí eu passo nessa sexta. Show de bola, Mas aí gente. eu subo a enquete lá no grupo do Telegram, e quem tiver lá, responde lá, fortalece, que aí a gente já traz o tema para amanhã. Beleza? Show de bola, Léo. Para quem tá aqui na live e não tá ainda no nosso grupo do Telegram, o link também já tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então você pode entrar lá e participar do nosso grupo. A gente tá trocando bastante ideia, a ideia é crescer mais ainda esse grupo para que a gente possa se ajudar. O que eu realmente espero que aconteça é que a gente chegue num momento onde a interação lá seja tão grande, as pessoas postem tantos problemas que a gente consiga fazer lives no Discord, né, Léo, que a gente já tinha comentado, fazer lives no Discord para ajudar a resolver o problema de vocês. Então seria como se fosse realmente uma consultoria, onde a gente pegaria de 1 hora e meia de live para resolver o problema que vocês vêm enfrentando no trabalho, tá bom? Mas para isso a gente precisa de mais pessoas, precisa de um volume maior de interação e um volume maior de problemas, tá bom? Kleber, os valores do curso nós ainda não fechamos, pois ainda falta fechar alguns ajustes na grade, tá bom? Mas assim que a gente tiver, a gente vai notificar. No dia 28, que vai ser o dia do lançamento do curso, a gente vai fazer um evento, tá bom? Que vai se chamar Pentarro Day, onde a gente vai mostrar para vocês toda a jornada analítica utilizando o Pentarro, tá bom? Então, cara, vai ser um evento extremamente bacana. Eu nunca vi nenhum vídeo aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no mundo, mostrando toda essa jornada analítica, utilizando 100% as ferramentas do PDI, tá bom? E somente quem estiver nessa live vai ter a possibilidade de se inscrever em nosso curso, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, já sabe, Instagram, BI com Pentarro ou Leonardo Guimarães. LinkedIn, Jonathan Dantas ou Leonardo Guimarães. Leonardo Guimarães. Se você não deixou o like, deixa o like aí. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Chama lá no grupo do Telegram se tiver alguma dúvida. Pode pentelhar a gente, pode encher o saco. Às vezes pode ser um pouquinho que a gente demore, mas a gente sempre responde, tá bom, gente? Desejo para vocês uma excelente noite. Amanhã uma excelente quarta-feira e um excelente restinho de semana. Tamo junto, é nóis e se despede aí, Leozão. Falou, pessoal. Tchau, tchau.